O Ligado em Saúde está de volta. Eu estou conversando hoje sobre tuberculose com o médico pneumologista Miguel Ijár. Miguel, a gente falou então sobre as condições de vida associadas à doença, sobre a questão da AIDS, também outras doenças, né? Mas tem também hábitos que podem deixar as pessoas mais suscetíveis a essa doença, a tuberculose, né? Fala um pouquinho sobre o álcool e as drogas. Então, também são drogas, né? Tanto o álcool quanto... Claro, é verdade. o crack, principalmente... Drogas lícitas e ilícitas. Né? Que acabam também comprometendo o sistema imunológico da pessoa. Né? Além das condições de vida que às vezes também são precárias. Hoje é mais do que sabido a desgraça que está acontecendo aí com o crack, né? As pessoas, além de terem o vício do crack, elas vivem em condições também precaríssimas, facilitando todas aquelas condições que nós já conversamos anteriormente. Agora, é importante a gente destacar que a gente trouxe aqui questões específicas que podem deixar os indivíduos mais suscetíveis, mas na prática qualquer um pode ter tuberculose, Isso né, Miguel? É importante entender, porque existe às vezes a desinformação sobre a doença, mas existe também o preconceito sobre a doença. Muitas pessoas às vezes negam a possibilidade de vir até a tuberculose, mesmo estando sob risco. E o risco não é só ser uma pessoa que tussa, como nós falamos, não. As pessoas que convivem com alguém de tuberculose também devem procurar o serviço de saúde, porque elas têm um risco mais aumentado de vir a adoecer, por causa daquele convívio intenso e tal. Então, são dois grupos importantes para a gente achar a tuberculose. As pessoas que estão tossindo há 3 semanas e mais e aquelas que convivem intimamente com essas pessoas, se por acaso ela estiver doente. Certo. E às vezes a pessoa nega, ou até o próprio medo retarda o diagnóstico, porque a tuberculose sempre foi associada com coisas que não são muito agradáveis, né? Com pobreza, com condições de vida mais precárias. Mas qualquer um de nós podemos ter tuberculose. Eu posso vir a adoecer a qualquer momento. Exatamente. E se eu souber que é tuberculose, ainda bem que não é outra doença, porque eu sei que tem cura, né? Então eu sei como tratar, vou me tratar e vou curar. Pois é, tem cura, tem tratamento, mas ainda mata 4 mil por ano no Brasil. Você acha que isso está relacionado a quê? Tem uma parte desse preconceito, dessa negação da doença, mas também tem outros motivos? Com certeza. Então vamos ver quais são os fatores principais. O retardo no diagnóstico não é culpa do paciente, às vezes, só que não foi lá. Às vezes não tem acesso. Nós acabamos de ver os indicadores que foram lançados sobre acesso ao serviço de saúde e qualidade de serviço de saúde. Então, o serviço de saúde estruturado para receber os pacientes de tuberculose, identificar que é um caso de tuberculose, aí não é a parte do paciente, é a parte dos serviços de saúde que pode estar influenciando. Então, um retardo no diagnóstico, um mau acolhimento ao paciente pelo serviço de saúde pode ser um dos fatores. Tá? Isso é fundamental saber. Porque o remédio cura, se você... Né? Agora, existe muitos desses pacientes que estão vindo a adoecer é associado com a AIDS. Né? Só que o fato de ser portador do HIV não quer dizer que não vai curar a tuberculose. Então, você tem possibilidade de cura da tuberculose. Aí, de novo, aquela questão de fazer um diagnóstico precoce e fazer o tratamento correto. Como que é isso? Desculpa, eu tem mais uma questão, falar, sim, por favor. A questão o tempo de tratamento da tuberculose, porque ele leva 6 meses. Aparentemente é pouco tempo para curar de uma doença, né? Só que as pessoas começam a tomar o remédio, se sentem absolutamente melhor em 2 meses, até menos às vezes. Por quê? Ela começa a ter apetite, começa a ganhar peso, acaba a febre, a tosse melhora e a pessoa abandona o tratamento. Se abandonar, ela pode agravar a doença, pode ter uma tuberculose resistente a essas drogas. E aí que mora o perigo, E ela né? pode até morrer, porque é uma doença, antes, quando não tinha cura, antes do advento dos antibióticos, dos quimioterápicos, a doença tinha uma evolução natural de 50%. Metade das pessoas morriam em 2 anos. Nossa. Né? Era uma tragédia até o advento da tuberculose. Você vê quantas histórias e quantas pessoas importantes morreram de tuberculose. É verdade, né? A gente tem um passado aí cheio delas. Então, se não tratar corretamente, existe esse grande risco. Aí
morre. Você vê, no mundo até hoje morre 1,5 milhão de pessoas de tuberculose. E muitas vezes por conta disso, né, de ser uma tuberculose mais resistente, por conta de ser também, a pessoa já ter abandonado uma vez um tratamento. Vamos dar uma olhadinha no VT que a gente tem aqui, no vídeo que a gente tem do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, que trata justamente, né, Miguel, desses casos mais resistentes de tuberculose. Vamos ver. As pessoas que vêm para cá, elas faliram ao tratamento usual, que é um esquema que usa 4 drogas, que é a rifampicina, a isoniazida, tambutol e a pirazinamida. Ela fale ao tratamento por quê? Porque ela abandona o tratamento várias vezes e aí o bichinho que causa tuberculose, que é a Mycobacterium tuberculose, ele vai criando resistência, vai ficando forte por causa dos diversos abandonos, você vai criando bichinhos fortes e aí o paciente fica resistente. A gente faz o teste de sensibilidade para saber qual drogas ele é resistente e ele vem para cá tratar. É um tratamento que dura de 18 a 24 meses, geralmente. Hoje existe no Rio a política do tratamento diretamente observado. Então, o paciente vai na unidade tomar remédio todo dia, ele recebe o vale-transporte da prefeitura e tem esse tratamento observado, ou seja, ele toma o remédio na frente de um profissional de saúde. E assim você consegue ter uma maior aderência ao tratamento. A gente faz uma guia de contrarreferência para a unidade que o paciente vem, né? Ou PSF, ou centro de saúde. A gente dá remédio para 15 dias e a unidade vem pegar a medicação e leva, e o paciente toma a medicação na unidade. Isso é um projeto que a gente está implantando agora com sucesso. Você não está fazendo nenhum tipo de dieta, né, Sebastião? Eu, quando comecei com essa doença, quando eu subi um alto, eu subia, ficava de boca aberta, tanto cansaço. E agora eu consegui, com esses comprimidos que eu estou tomando, graças a Deus, subo direto, estou ótimo. Fique curado logo, seu Sebastião. Você vê a diferença, isso é tudo que a gente não quer, que é o paciente resistente às drogas. É muito mais difícil de você combater, né? Pode levar até 2 anos de tratamento, uma doença que podia ser curada com 6 meses. Né? Então, foi bem abordado aí a questão dos riscos da pessoa vir a adoecer e a complexidade que é você tratar um paciente resistente. Agora, ela trouxe questões importantes também, né? Que é o tratamento diretamente observado. Isso é uma conduta que já acontece há algum tempo, né, Miguel? Eu queria que você comentasse. É uma forma da rede se organizar para poder controlar um pouco mais a tomada da... A gente comentou a questão da necessidade do acolhimento e da qualidade da atenção, como um todo, não só para tuberculose, né? Então, uma das maneiras de você melhorar o acolhimento primeiro, dar o acesso, vamos dizer, humanizado, e segundo, é você observar a pessoa tomando o remédio. Você viu que um dos comentários que ele falou, eu já estou ótimo, já estou bem. Ele não está, infelizmente, ele está muito melhor, mas ele vai ter que completar o tratamento mesmo. É horrível tomar remédio não sentindo nada, né? Mas nesse caso é obrigatório. Ele tem efeitos colaterais, o remédio? Tem, mas muito menores do que a gente observa. Esse tratamento dos pacientes resistentes, como você toma uma quantidade maior de remédios, você pode vir a ter problemas hepáticos, digestivos, mas nada que não possa ser solucionado com sintomáticos. Certo. Isso existe já protocolo de acompanhamento para esses casos. Então, é possível ter complicações e até bom referir essas complicações para o médico, porque você tem tratamento também para essas complicações. E agora, Miguel, sendo um tratamento normal, né, da tuberculose, que não é ainda uma tuberculose do tipo resistente, também houve uma mudança aí no tratamento, né? Antigamente a gente tinha mais remédios para tratar e de 3 anos para cá esse número de remédios reduziu. Da cápsulazinha mesmo, né? Porque não do princípio ativo. Queria que você explicasse isso para gente. Até mudou um pouco o princípio ativo também, que foi incluído mais um remédio. Tá? Então, até 3 anos atrás, você tratava vamos falar, uma pessoa adulta com 6 cápsulas, né? Durante 2 meses.
e depois durante 4 meses com um número menor. Isso facilita, né? Já era, 2 remédios já eram naquela época dados juntos. Hoje são 4 remédios durante 2 meses dados em 4 comprimidos. Então a redução do número de comprimidos é um fator que a gente espera que facilite, né, e evite o abandono. Isso é importante. Agora, não foi reduzido ainda o tempo de tratamento. Até existem pesquisas nesse sentido. Mas continuamos com os 6 meses. Mas a gente chega lá. Esperamos. Eu queria ter uma injeção que a gente desse e curasse a tuberculose. Porque é importante falar que a gente tem até uma vacina, né, mas que é para crianças. Então, não tem uma vacina contra a tuberculose para adultos ainda, certo, Miguel? Na realidade, essa vacina que tem uma grande cobertura no Brasil, né, porque ela é dada ao nascer, ela é dada inclusive nas maternidades, que é o BCG. É uma vacina que tem sua efetividade demonstrada para evitar as formas graves da doença na infância. Mas protege ali na primeira infância. Até a adolescência pouco, mas depois você não tem ainda uma vacina. No mundo também são pesquisas que estão sendo feitas, já tem várias, no sentido de se obter uma vacina que pudesse proteger mais. Miguel... Isso é uma maneira de se proteger. Outra maneira de se proteger, existem algumas populações de risco. O próprio paciente, que a gente falou, portador do HIV, a gente pode fazer um tipo de tratamento com remédios que evite que ele venha adoecer e não espere que ele venha adoecer. Isso é feito para várias... Fundamental, né? Isso é feito para vários grupos de população. Aquela população que tem maior risco, que tem maior contato. Então também existe uma profilaxia, que a gente chama, não só pela vacina, mas medicamentosa, em grupos que têm maior risco. Certo. Que é outra política para se reduzir a incidência da tuberculose. E a gente está chegando, já chegamos no finalzinho do programa, só não quero deixar de falar sobre o PNCT, né, que é o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, do Ministério da Saúde, e o Fundo Global também, que vem dando um apoio para se acelerarem aí as metas, né, a serem atingidas. Deixa um recadinho final, então, sobre... O Brasil, felizmente, tem um programa de controle da tuberculose há muitos anos estruturado. Nunca é 100%, porque a gente sempre trabalha com carências na área da saúde pública. Mas ele está estruturado, ele está vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde, enquanto estrutura federal. Nós temos o nosso Centro de Referência Nacional, aqui da Fiocruz, e as secretarias estaduais e municipais de saúde têm os seus programas. Porque, na verdade, quem executa o programa é o município. É o município. E a gente tem o Fundo Global desde 2005, na versão brasileira, dando essa injeção aí ele tem ajudado, principalmente ajuda, né? num componente que a gente não comentou, que seria a questão da mobilização social. Porque, já que é uma doença tão complexa, que envolve muitos determinantes sociais, hoje tem um movimento forte das organizações não governamentais voltadas com um foco na saúde e especial da tuberculose, que foi fortalecido muito com o apoio do Fundo Global. Esse programa está se encerrando agora, mas eu acho que o governo brasileiro... Esse ano? O governo brasileiro e o Ministério da Saúde, eu acho que tem recurso e é desejável que, assim como os remédios são fornecidos de graça, né, os exames são fornecidos de graça, eu acho que o governo brasileiro tem condições de bancar um bom programa de controle da tuberculose. Aliás, é um dever. Isso aí, Miguel. Obrigada, viu, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui, mas você pode participar dos próximos programas. Envie sua dúvida ou sugestão de tema para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para você conhecer toda a nossa programação. Eu te espero no próximo Ligado em Saúde. Até lá!